Olá, boa tarde. O meu nome é Ivan Soares. Hoje vou estar a falar sobre a matéria de matemática A do 10º ano, novamente. O primeiro capítulo deste vídeo foi feito ainda em 2021, este já está a ser feito em 2022, porque a verdade é que a matéria anda um pouco devagar e não valeria a pena fazer um resumo completo da matéria, a não ser que fizesse vídeos em cada uma das aulas para explicar a matéria. A matéria começa com a parte de geometria no plano. E geometria no plano considera sempre que os pontos têm duas coordenadas. Uma coordenada P, uma coordenada X e uma coordenada Y para pontos. E isto serve de base que permite-nos descobrir dentro de um referencial ortogonal, nomeadamente o referencial X ou Y, se porventura desenharmos um referencial aqui desse tipo, sabemos que o eixo que está na horizontal é o eixo do X, o eixo que está na vertical é o eixo dos Y. E estas coordenadas que aqui estão, X e Y, são nada mais, nada menos do que contarmos na horizontal X, 1, 2, 3, por aí fora, e cruzar esse valor com Y. Imaginem, temos aqui temos aqui o 2, e se fizermos aqui a nossa escala, conseguimos obter, por exemplo, o 3, e isto feito no caderno obviamente demora menos tempo, então nós sabemos que esta linha, que eu vou colocar tracejado, é nada mais, nada menos do que x igual a 3. Ou seja, significa que o ponto P estará sobre esta linha. Imaginem que nós dizemos que o ponto P tem de coordenadas algo como 3 e 5. Então o que é que faríamos? Faríamos o mesmo, mas no eixo vertical, em que faríamos o seguinte: marcávamos os nossos 5 e marcávamos, por exemplo, uma linha. Esta linha, ou esta reta, tem de equação y igual a 5. O sítio onde estas duas retas se encontram é o que nós consideramos ser o nosso ponto P. Será algures aqui. O que é que se passa? Normalmente, nós teremos situações em que não temos só um ponto, temos dois pontos. E, ao termos dois pontos, vamos acabar por calcular o ponto médio entre esses dois pontos. E como é que podemos calcular, por exemplo, o ponto médio entre dois pontos, considerando que este ponto A e este ponto é o B? Nada de complexo. Então, o ponto médio, supostamente, é o ponto que está a meio dos dois. Então, se está a meio dos dois, o que é que faremos? Faremos o seguinte. Existe uma fórmula dedicada a isso. A fórmula é a fórmula de M. E M será o x do ponto A mais o x do ponto B a dividir por 2. E o y do ponto A mais o y do ponto B a dividir por 2. E assim encontramos o ponto que estará sensivelmente a meio de A e B. Esta é uma das fórmulas, ou seja, a fórmula do ponto médio. Logo depois disto, o que nós falamos é a distância entre os dois pontos, o ponto A e o ponto B. E como é que podemos calcular a distância entre o ponto A e a distância, ou neste caso a distância entre o ponto A e ao ponto B? Então, também não é nada por aí além de calcular, não é nada de extremamente difícil. Tem uma fórmula relativamente fácil e eu vou explicá-la de imediato. Então, vamos considerar que este é o ponto A, aquele é o ponto B. Então, a fórmula da distância entre dois pontos e a distância entre dois pontos, ou este segmento, calcula-se através de d de A até B é igual a raiz quadrada de x de A menos x de B ao quadrado mais y de A menos y de B ao quadrado. Isto pode ficar de qualquer maneira.
podem selecionar A menos B ou B menos A. Vai dar a mesma coisa, ou seja, tal como eu disse isto, podemos dizer x de B menos x de A e podemos dizer y de B menos y de A. E porquê é que podemos fazer isso? Porque a verdade é, esta subtração está ao quadrado. E independentemente da ordem que nós colocamos, o valor vai dar exatamente o mesmo. Então, se nós tivéssemos dois pontos e as duas coordenadas dos pontos, conseguimos descobrir qual é que é a distância entre esses pontos. Isto também é semelhante ao teorema de Pitágoras que falámos no vídeo anterior. Logo a seguir a esta fórmula, é-nos dada ou é falado, ou falamos em geral, sobre a mediatriz. Ou seja, aprendemos uma coisa que é a equação reduzida da mediatriz. O que é uma mediatriz? É uma reta que faz 90 graus com este segmento, ou seja, que interseta este segmento no ponto médio, antes de mais, e que faz faz exatamente 90 graus no ponto médio. E o que é que isto significa? Significa que seja qual for o ponto C, um ponto qualquer, ou o ponto P, este ponto vai estar a uma distância igual de A e B. Ou seja, se nós formarmos um triângulo aqui, obteremos sempre um triângulo isósceles, com dois lados iguais. Ou seja, distâncias iguais, sendo que a distância daqui até aqui pode ou pode não ser a mesma. Claro que há de haver um sítio em que o triângulo é equilátero, ou seja, tem todos os lados iguais. Em suma, o que é que nós aqui vamos fazer? Vamos aprender esta fórmula. Que fórmula é que é utilizada? Então, é uma fórmula muito semelhante a esta. Nós pegamos na distância entre dois pontos, só que em vez de ser um ponto B, vai ser um ponto P, um qualquer. Ou então colocamos só x e y. E igualamos isto à mesma coisa, só que ao ponto B. Ou seja, o que é que nós aqui vamos ter? Vamos ter que a distância deste ponto que nós estamos a calcular até ao ponto A é igual à distância deste ponto que estamos a calcular até ao ponto B. E se nós resolvermos isto, o que é que vamos obter? Vamos, primeiro que tudo, anular a raiz, porque temos raiz dos dois lados. Então podemos cortar a raiz que está à esquerda com a raiz que está à direita. Fórmulas básicas da matemática. Não vou estar agora a explicá-las, caso contrário, poderei explicá-las num exercício posterior. Quando tivermos isto, o que é que deveremos fazer? Vamos substituir as coordenadas do x de A e do y de A pelas coordenadas que acharmos para o x de A e y de A, e pelo x de B e y de B a mesma coisa, substituir pelas coordenadas do ponto B. E agora, por uma questão de resolvermos o exercício, vamos definir que A é 2, 3 e vamos dizer que B é, não sei, talvez 5, 6. E vamos ver no que é que isto resulta. Então, se nós substituirmos isto, vai-nos dar x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. E isto será igual a x menos 5 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado. O que é que fazemos a partir daqui? Aplicamos os casos notáveis da multiplicação de polinómios. Podem ver o vídeo antes deste, onde temos os casos notáveis e a maneira como os devemos resolver. Mas resumidamente será assim: x ao quadrado menos 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 6y mais 9 igual a x ao quadrado menos 10y menos 10x mais 25 mais y ao quadrado menos 12y mais 36. Como neste caso encontramos x ao quadrado e y ao quadrado nos dois lados, sabemos que se passarmos para o lado contrário vai ficar a subtrair, então eles vão se anular. Então o que é que nos vai sobrar daqui? Vai-nos sobrar menos 4x menos 6y mais 13, que é a soma entre 9 e 4, é igual a menos 10x
menos 12y mais 36 mais 25. Ou seja, 30 mais 20 dá 50. 6 mais 5 dá 11. Portanto, vai dar 61. De seguida, o que é que deveremos fazer? Vamos isolar os y do lado esquerdo e o restante do lado direito. Então ficará 12y menos 6y é igual a 4x menos 10x mais 13 mais 61 menos 13. Então vamos resolver isto e teremos que 6y é igual a 4 menos 10 dará menos 6x e 61 menos 13 dará 61 menos 10 daria 51 e menos 3 daria 61 menos 3 daria 58. 48. Mais 48. Estas contas de cabeça são as piores. O que é que fazemos agora ao 6? Está a multiplicar, passa para o lado de lá a dividir. Então ficará menos 6 sobre 6 x mais 48 sobre 6. Se resolvermos esta equação, iremos obter então a equação que nos dá a reta da mediatriz, ou a equação reduzida da mediatriz. 48 a dividir por 6 dará 8. Portanto, daqui o que é que obtemos? Obtemos que y é igual a menos x mais 8. Então esta será a equação reduzida da mediatriz. Começamos com esta fórmula que está aqui. Vou colocá-la a verde. E terminamos com algo deste género. Y igual a menos x mais 8. É a resposta a um exercício deste tipo. Uma vez que isto esteja feito, ou uma vez que esta parte esteja compreendida, iremos trabalhar o que são as equações de circunferências. Então, e o que é que são as equações de circunferências? Nós já vimos aqui que podemos ter este tipo de situações, 2 pontos, correto? Mas, para além de podermos ter este tipo de situações, poderemos ter também casos em que temos circunferências que estão, digamos, desfasadas ou no centro do referencial. É indiferente se estão desfasadas ou não. O que interessa aqui reter é que teremos circunferências. Então, eu vou colocar aqui uma circunferência, tentar aqui que ela tenha, que seja uma circunferência, não é? 3 e 3. Vou-lhe tirar o preenchimento, mas vou-lhe deixar o contorno. E vou dizer que o seu centro é este ponto aqui, não é? Este ponto. E que terá 1 de altura, ou 1 de y, e 5 de centro. Então eu sei que, agora vamos calcular a equação da circunferência e o centro tem coordenadas 5,1. O raio desta circunferência nós podemos ou podemos não saber quanto é que é, mas sabemos sempre que é a distância entre este local e, por exemplo, um ponto qualquer que esteja na extremidade. Então, se tivermos um ponto destes, conseguimos saber qual é que é o raio da circunferência. Então, sabemos o centro e eu aqui vou admitir que o raio é igual, sei lá, talvez eu ali disse que era diâmetro 3, por isso seria 1,5, mas aqui o raio teria de ser sempre menor do que 5. Por exemplo, se a distância daqui até aqui é 5, então vamos admitir que a distância daqui até aqui é 4. 4, parece-me bem. Então, se é 4, a fórmula que nós vamos utilizar é x menos o x do centro ao quadrado, mais o y menos o y do centro ao quadrado. Isto vai ser igual a raio ao quadrado. Ou seja, o que temos de fazer é diretamente substituir o x do centro, o y do centro e o raio. Então ficaríamos com x menos 5 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Então, deixem-me só fechar aqui o parênteses. Isto seria igual ao raio ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado.
Mas isto não basta para resolver o exercício. Normalmente nós queremos a equação simplificada. Então temos de resolver o caso notável. Ficaria x ao quadrado menos 10x mais 25 mais y ao quadrado menos 2y menos mais 1 igual a 4 ao quadrado. O 4 ao quadrado pode passar para o lado de cá e ficará negativo. Então ficaria menos o 4 ao quadrado e 4 ao quadrado dá 16. Então menos 16 igual a 0. Organizamos isto sempre do maior grau para o menor grau e sempre x, y. Ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 2y e depois juntávamos todos os termos que não têm grau. Então 25 mais 1 dá 26, 26 menos 16 dá 10. Então ficaria mais 10 igual a 0. E esta equação, meus senhores, é a equação da circunferência. É um resultado deste tipo que queremos chegar. Tomem nota, para todas estas equações que eu apresentei, os números são positivos. Se fossem negativos, nós tínhamos de substituir o x de c por um número negativo. E menos com menos dá mais. Então, ao apresentarmos um número negativo, o resultado aqui, por exemplo, se o x fosse menos 5, o x do centro, seria menos 5. E menos 5 dá mais 5. Para tomar atenção a este tipo de coisas. A matéria que vem a seguir a esta são as condições de semiplanos, se não estou em erro. Porque no conteúdo deste ano, ou pelo menos todos os meus alunos, saltaram as elipses. Então, como é que funcionam as condições de semiplano? De forma simples. Vamos pegar novamente e o que é que eu vos disse há pouco? Que quando temos equações, por exemplo, que estão horizontais aos planos, ou fazem 90 graus com os planos, peço desculpa, estava distraído a tentar fazer isto, vamos ter umas certas condições. Por exemplo, se tivermos uma equação assim que passa em x igual a 4, esta equação, ou melhor, esta reta, tem uma equação do tipo x igual a 4. Da mesma maneira, se tivermos algo do tipo assim, teremos uma equação do tipo y igual a 6. O que é que acontece quando estamos a falar de semiplanos? Já não é assim tão simples. Porquê? Porque semiplanos significa que vamos ter, por exemplo, a zona que está à direita pintada. Então, esta zona que está à direita pintada, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, se ela está pintada, temos de considerar toda a zona à direita que está pintada. Então, já não ficará x igual a 4. Ficará x maior ou igual a 4, ou então x maior que 4. Dependendo do quê? Dependendo se esta reta deste lado está a cheio ou a tracejado. Então, quando a reta a cheio, temos maior ou igual ou menor ou igual, dependendo se está pintado ou dependendo se está pintado para a direita ou para a esquerda. Se estiver pintado no sentido positivo do x, é maior ou igual. Se estiver pintado no sentido negativo, vai ser menor ou igual. Então isto quando a reta está a cheio. Depois, o que acontece é que se a reta não estiver a cheio, tiver reta a tracejado, vamos ter outra condição. Reta a tracejado, teremos algo do tipo maior ou algo do tipo menor. Isto acontece para o x e para o y, ou também, por exemplo, para situações em que temos retas como esta. Se nós tivermos uma reta do tipo, vamos defini-la aqui e vamos dizer que esta reta tem de equação algo do tipo y igual a x mais 1. Se esta é uma reta que define uma condição de um semiplano, imaginem, pintado para cima, então vai ficar uma inequação y maior ou igual a x mais 1. Significa que está pintada para cima. Agora, nós teremos misturas que nos darão estas condições de semiplanos. Imaginem que, por exemplo, estamos a falar de um semiplano que é este triângulo aqui dentro pintado. Então, este triângulo aqui dentro pintado será o quê? Então, vamos tentar fazer aqui.
Eu vou tentar desenhá-lo. E vou tentar pô-lo ali dentro daquela caixinha. Assim. Então, queríamos definir esta condição a pintado. Então, nós sabemos o quê? Primeiro, sabemos que está pintado para cima desta reta. Y é maior do que, ou maior ou igual a, x mais 1. Sim, senhora. Então, esta é a nossa primeira parte da condição. Depois, sabemos que ela também está pintada para baixo de y igual a 6. Então, se ela está pintada para baixo de y igual a 6, será y menor ou igual a 6. Como é que nós juntamos estas duas condições? Através de um símbolo. Esse símbolo é um V virado ao contrário. Eu creio que não tenho aqui no Word, mas eu vou apresentá-lo aqui como se fosse a variação, o delta, está bem? Isto só por uma questão de, caso não encontre, de apresentar algo que dê resposta àquilo que vocês necessitam. Então, só ver se consigo ou não consigo, mas creio que não. Ok, então fica o delta, mas será sempre um V pintado ao contrário. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o V pintado ao contrário significa I. Quando nós dizemos a palavra I, ou neste caso, quando nós estamos a dizer é uma coisa e outra. Caso seja o V normal, então isto quer dizer o. Neste caso nós temos para cima da reta e para baixo de y igual a 6. Então é I para baixo. Então utilizamos o V ao contrário. Da mesma maneira, existe uma condição em x, que é o x é maior do que qualquer coisa. Então nós, para além disto, também temos de adicionar que x é maior ou igual do que quê? Do que 0. E da mesma maneira, podíamos adicionar que o x é menor ou igual do que este valor aqui, 4. Quando nós temos isto, por exemplo, podemos juntar as duas coisas, tal como se tivéssemos uma condição que, ao invés de ser esta reta, fosse também do tipo y maior ou igual a 4. Então o que é que nós podemos fazer quando temos este tipo de condições? Podemos juntá-las como uma só. E como é que fazemos isso? Podemos dizer que o x está compreendido entre dois valores, entre o valor menor e entre o valor maior. E assim conseguimos ter a condição do semiplano. Estas condições de semiplano chamam-se equações, que nós aprendemos ainda no 9º ano. Resumidamente, é isto o que nós temos de saber sobre geometria. No próximo vídeo tentarei falar sobre exercícios de geometria e como interpretá-los e resolver alguns exercícios que vocês poderão precisar de ajuda. Espero que tenham sorte e que consigam resolver os exercícios. Podem também deixar nos comentários abaixo algum exercício que tenham mais dúvidas a resolver e, caso necessitem, também poderei disponibilizar o documento que utilizei para fazer estas fórmulas, se bem que estas fórmulas estão todas no vosso livro. Boa sorte a todos e resta um bom dia.